bancada, André Carvalho, tudo bom, tudo tranquilo? Pô, de boa? Sempre, sempre, sempre. Todas as gravações do M são gravações de boa e com convidados sempre muito bacanas, como hoje não vai ser uma exceção. Não vai ser uma exceção. É verdade. Bom, sarrafo lá em cima sempre. Nosso convidado de hoje é o Paulo. Ih, rapaz, eu esqueci de perguntar como é que se pronuncia esse sobrenome. Esse sobrenome vai me pegar, mas eu vou tentar aqui, ó. Kendzeriski. Seria isso, Paulo? Seja bem-vindo. Perfeito, 100%. Eu sempre fico esperando a pergunta, como é que soleta teu sobrenome, mas é assim, é uma sopinha de letras aí. Muito legal. O Paulo é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, torcedor do Brasil de Pelotas e do Internacional. Então, pô, tá em casa. A gente aqui é flamenguista, mas estamos em casa, a gente tem afinidades aí com o futebol do Rio Grande do Sul. Eu, particularmente, eu gosto muito. Bom, vamos apresentar o Paulo, mas antes, nosso momento audiência, com direito à vinheta, André, contigo. A vinheta, olha só, então, já a partir dessa vinheta animada, vamos também animados fazer o chamamento à pátria dos brasileiros que acompanham o YouTube, para fazer as devidas inscrições no nosso canal, as necessárias tocadas do sino e os comentários para a gente poder ganhar relevância no YouTube. Muito bem. Nas nossas plataformas, estamos presentes nas principais plataformas: YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram e por aí vai. Bom, nosso convidado é o Paulo. Ih, rapaz, de novo, Kendzeriski, algo assim. Eu devo ter errado agora, mas vamos lá. Presidente do Instituto da Transformação Digital, diretor da agência de comunicação WBI On Life, Top 5 no Google Partners, especialista em planejamento estratégico digital com 30 anos de atuação no ambiente corporativo, consultor em mais de 500 projetos de inovação, coautor do livro Gigante de Vendas, coautor do livro Impressão Digital, a tecnologia a serviço da comunicação. Bom, eu falei que o sarrafo estava lá em cima, né? Então, nosso papo hoje, com certeza, transformação digital. E já a pergunta que não quer calar, ô Paulo, eu tenho uma agência, vai fazer 23 anos agora em novembro, e pré-pandemia nós tínhamos uma conversa. Chegou a pandemia, a conversa convergeu toda para o digital. Enfim, como é que você vê esse momento aí, pré-pandemia e pandemia? Lembrando que a gente não estamos pós-pandemia, como muitos falam aí, ainda estamos na pandemia, infelizmente, e a gente teve, né, essa procura pelo digital absurda, que eu costumo até falar e brincar com vários clientes aí, que quem não foi para o digital ou está com seu negócio morrendo, ou já fechou, ou deixando dinheiro na mesa. Como é que você vê esse cenário todo pré e pandemia? Paulo, seja bem-vindo. Obrigado, Sandro e André. Obrigado pelo convite. É um prazer da gente bater um papo aí. A gente estava falando nos bastidores, né, sobre futebol e inovação, né, o mundo todo em transformação. Bom, como tu disse, né, a pandemia acelerou todos os processos. Eu diria mais assim, acelerou muito mais um processo mental antes do digital, né? Porque a tecnologia, ela, ao longo dos séculos, né, a gente vem usando, vem se desenvolvendo, mas sempre tem uma adoção lenta, né? A internet está no Brasil já desde 95, né? Então, a gente viu na pandemia empresas se posicionando, dizendo assim, nós estamos inovando, acabamos de lançar nosso e-commerce. Não, isso não é inovação, o e-commerce já está aí há 20 anos, né? O que houve agora é uma necessidade que o mercado trouxe por conta da pandemia, por conta da maior parte das operações estarem com as lojas fechadas, e aí o pessoal teve que se reinventar, né? Então, aquilo que, né, como agência demorava a convencer o empresário a ter um investimento, ele olhou e viu que ele não tinha outra saída. E aí ele teve que tomar decisão, né? O preocupante disso é que uma decisão tomada nesse modelo, né, de pressão, ele pode não ser a decisão mais adequada, né? Então, a gente continua vendo, principalmente pequenos negócios,
fechando as portas ou tendo muita dificuldade de se manter, né? Porque ele não tomou a decisão correta na hora de escolher o que fazer dentro do ambiente digital, porque hoje a gente tem, né, múltiplas plataformas, múltiplas formas de se comunicar com o mercado, e algo que um estudo que a gente faz de maturidade digital mostra, que é muito preocupante, eu sempre trago em todo bate-papo, se eu perguntar para qualquer empresa, microempreendedor, média e até as grandes, se ela está usando o WhatsApp como ferramenta de comunicação, nós vamos ter 99% de resposta sim. Ou seja, essa é a prova que as empresas estão digitalizando o seu negócio. Tá? Estou usando uma ferramenta totalmente digital. O nosso estudo não pergunta se as empresas usam. Nosso estudo vai lá e faz o teste. Tá? Eu entro em contato com todas as empresas por todos os canais. Pelo site, pelas redes sociais, pelo WhatsApp. E aí a gente tem um número assustador. 50% nunca respondeu. 94% não respondem até 4 horas. E é um questionamento como consumidor. Se for um hotel, eu, minha esposa, estou chegando na cidade, quero me hospedar uma semana. Se for uma loja de doce, eu vou fazer uma pergunta para como é que funciona para eu comprar e receber o produto. Ou seja, a gente se posiciona como um cliente daquela empresa. Se metade não responde e 94% não responde em até 4 horas, que daria um turno, é verdade. Tá? Talvez a gente chegue à conclusão que não existe crise, porque as empresas não estão querendo atender o consumidor final, né? Então, esse é o processo. O fato de eu estar usando, eu ter o WhatsApp, não significa que ele está sendo usado da forma mais correta. Então, esse é um problema, né? A pandemia acelerou a digitalização, todo mundo teve que correr para buscar alternativas, mas nem todas as alternativas eram as mais adequadas para aquele momento e para aquele tipo de negócio, né? É verdade. Então, pegando esse gancho que você passou agora, digitalizaram-se a forceps. Então, não houve um preparo, foram pegando o bonde andando. Então, o que é preciso para que se efetive este processo que é mais do que necessário? Ele tornou-se vital. Vital. É a sobreviver. A gente usa 3 verbos, né? Quando chegou a pandemia, as empresas precisavam sobreviver naquele período, né, que era incerto. Né? Assisti uma entrevista há poucos dias dizendo na área cultural, a gente esperava que 15, 30 dias tudo voltasse ao normal. A gente está 1 ano e meio, né? Então, as empresas precisam sobreviver. A maioria precisou se adaptar ao novo modelo, né? E muitas delas têm que transformar totalmente o modelo, porque é um modelo que o consumidor não entende mais, não aceita mais. E o que aconteceu? As empresas adotaram ferramentas, a gente tem uma expressão no estudo que mostra isso, né? Digitalização não é a mesma coisa que transformação digital. E aí está o exemplo. 90% das empresas que usam o WhatsApp, aí eu vou seguir no WhatsApp porque é uma referência fácil, todo mundo, né, usa. 90% das empresas continuam atendendo o consumidor no horário comercial. Das 8, 9 da manhã até 18, 19 horas. Ou seja, eu continuo mantendo o meu modelo mental de negócio do passado. Eu abro as portas às 9, eu fecho às 18, trabalho de segunda a sexta. Mas o consumidor, que é quem começou a fazer a transformação digital, e aí é importante, né, abrir um parênteses, toda a história de revoluções, desde a Revolução a Vapor, 1700 e pouquinho, Revolução Industrial, programas de qualidade na década de 60, que mudou o mundo, né? A implantação dos ERPs na década de 80, ou seja, a gente está pegando aí a história, né, do mundo dos negócios, sempre nasceu de dentro para fora. Foi a indústria que fez a Revolução Industrial, foi a indústria de automóveis no Japão que criou os programas de qualidade, foi a indústria de software que criou os ERPs por uma necessidade das empresas. E a transformação digital? O primeiro elemento da transformação digital é a experiência do consumidor. Então, quem está promovendo a transformação digital não são as empresas, somos nós, consumidores, que pressionamos a empresa. Então, o grande problema das empresas é que sempre durante a história toda foi ela que tomou uma decisão de fazer uma revolução, uma evolução. Agora não, ela está sendo
impelida pelo mercado consumidor. E a pandemia acelerou tudo isso. Então, eu estou acostumado. Eu compro um produto no sábado às 11 da noite e o Mercado Livre me entrega no domingo às 6 da tarde. Aí aquela loja que eu gostava no meu passado, que eu curtia ir lá, ela leva 10 dias úteis para me entregar o produto. E eu sei que está na prateleira, só que ela ficou fechada. Então, esse é o ponto, né? As empresas começaram a dizer, eu preciso ter e-commerce, eu preciso botar o WhatsApp para vender, eu preciso estar nas redes sociais. Esqueceram de mudar o seu modelo mental. Tá? Eu tenho uma apresentação que eu falo muito sobre isso. Novos modelos para negócios antigos. Tá? E aí vou dar 2 exemplos bem rápido. Eu sou da geração que adorava entrar numa locadora para escolher um filme. Nem vou falar que é da fita cassete, né? Mas um DVD, vou ser mais moderno. VHS. Fita VHS, né? Eu pegava um DVD e levava para casa para assistir um filme. Era sensacional isso, né? Eu não precisava mais nem ir ao cinema, eu ia na locadora e pegava um filme. Agora, o que a gente tem? Netflix, Amazon Prime, Globoplay. O que mudou? Não mudou o negócio. Tá? O negócio é o mesmo, entretenimento. Antes eu pegava uma fita VHS, depois pegava um DVD. Agora, streaming. Tá? Então, o que mudou? Mudou o modelo do negócio. Então, a gente vê as empresas, o restaurante, conheço o restaurante há 30 anos que fechou por conta da crise. Não. Ele fechou porque ele não soube se adaptar ou se transformar totalmente. E teve empresas que conseguiram fazer isso. Tá? Então, em todos os segmentos, varejo, todo mundo diz assim, mas o Magazine Luiza, para o Magazine Luiza é fácil. Não, pessoal, imagina uma empresa com 1.000 lojas, amanhecer com as portas fechadas, ter que dizer para 70 mil funcionários ficarem em casa e 72 horas depois ela já estava operacional de novo, com as pessoas vendendo produtos de casa, com toda aquela força de venda das lojas atendendo em casa, pelo WhatsApp, tá? pelo chat. O fácil é para o cara que tem um armazém na esquina com 1 ou 2 funcionários tomar uma decisão em 24 horas. Aí que entra a questão da mudança do mindset, né? Ele precisa mudar o pensamento. Quem continua, apesar de usar ferramentas digitais, tendo o pensamento analógico, esse cara, ele está fadado ao fracasso, ele vai ter muita dificuldade de sobreviver. Quem entendeu as mudanças, quem passou a explorar os aplicativos, quem começou a colocar o WhatsApp e atende no horário que o consumidor quer, se eu quero comprar lá o cartucho para impressora das 11 da noite, eu posso comprar. No passado, eu tinha que esperar o varejo abrir as portas no dia seguinte para eu ir lá e comprar. Então, essa mudança de decisão que está na mão do consumidor é que está assustando as empresas, principalmente o pequeno, que não consegue enxergar, muitas vezes, que a mudança não é por conta da tecnologia, é pela facilidade e a mentalidade que o consumidor hoje tem de estar conectado, na verdade, hiperconectado 24 horas por dia, né? Ô, Paulo, tem umas empresas, eu não vou falar nome, que é para não dar confusão, mas tem sem confusão, por favor, mas tem umas empresas que alegam que elas justificam essa dificuldade de mudar, ou então essa resistência de mudar, elas jogam na conta da cultura organizacional. Fala, nossa cultura é uma cultura tradicional, a gente já está bem estabelecida, é uma cultura consagrada, mas é consagrado naquele modelo, como você falou. O modelo mudou, o mindset mudou também, né? A mentalidade muda. Aí os CEOs, né, começam a justificar, os C-levels, a diretoria começa a justificar, não, a cultura é consagrada. Eu escuto uma frase constantemente, uma frase que diz que a cultura come a estratégia no café da manhã. Isso é uma frase que eu venho discutindo bastante, porque eu não sei até que ponto a cultura come a estratégia, uma vez que a estratégia mudou muito. Entendeu? Não é a mesma estratégia que a gente está falando num lugar onde aquela brincadeira, né? A mesma temperatura e pressão. Mudou a temperatura, mudou a pressão, mudou o ambiente e mudou o mindset. Então, eu acho que essa frase ela tem sentido até a pandemia. Chegou a pandemia com essa mudança de mentalidade, eu acho difícil, entendeu? Muitas vezes até complicado, porque a resistência é grande. E, olha, eu estou falando de empresa multinacional, não estou falando só de empresa pequenininha, não.
entendeu? Que aí é complicado, entendeu? Eles entenderem que precisa, é o que você falou, atender o consumidor. O consumidor hoje está com o mindset digital. Ele não está mais pensando com a cabeça física, né? De ter que ir lá, pegar um carro, ir na loja, não sei aonde, o tempo que leva para chegar até lá, pegar um trânsito, engarrafamento. Ele não pensa mais isso. Ele quer agilidade, né? Ele quer rapidez, ele quer solucionar o problema dele assim, no estalar de dedos, e consegue, de fato. Então, exatamente. Como é que você vê essa turma que também não... Por mais que você fale, parece que você está querendo vender, no meu caso, vender a agência. Não eu não estou querendo vender, eu sou professor universitário, eu também eu trabalho com conhecimento, eu não trabalho só com a agência, e fica parecendo muitas vezes que eu estou querendo vender a agência, e eu não estou, isso está nas pesquisas, nos estudos, eu tenho sustentação, inclusive acadêmica, para falar isso. Eu acho difícil, né? Muitas vezes a resistência a isso, de jogar na conta da cultura, acaba sendo fácil, mas sendo também perigoso, né? Sandro, tu tocou num ponto muito importante, né? A questão da cultura. Eu digo sempre que a transformação digital não é para hoje. Há pouco tempo eu visitei uma empresa e eles, com orgulho, mostraram os resultados dos últimos 10 anos. Crescimento acelerado, abertura de filiais. E aí o presidente olhou para mim e perguntou, tu acha que eu preciso da transformação digital? Eu digo, hoje não. Mas a transformação digital não é para o teu negócio, não está pensando no teu negócio hoje, está pensando no teu negócio daqui a 10, 20 anos. Verdade. E a pandemia fez que esses 10, 20 anos reduzisse para 3, 5. É verdade. Tá? Se a gente pegar exemplos do passado de grandes empresas que a gente olhava e dizia, cara, esse negócio nunca vai quebrar, porque é um gigante. Verdade. Nem vou falar de Kodak, né? Que, como professor universitário, é muito usado em tudo que é. Vamos pegar exemplos nossos aqui do Brasil, né? De grandes redes. Eu sou do Rio Grande do Sul e aqui tem uma questão bairrista, né? Onde está a Varig? Verdade. Né? A Mesbla. A Mesbla, a Varig que tinha, segundo dizem os historiadores, o melhor programa de fidelidade do mundo. Verdade. Aí eu fico pensando, como que uma empresa que tem o melhor programa de fidelidade quebra? Não era um programa de fidelidade. Né? Quando a Gol entrou, 2011, 2012, ela entrou vendendo passagem direto pela internet. E eu ouvi muito especialista do turismo dizendo, não vai dar certo, porque este é o modelo que ninguém vai gostar. A agência de viagem não vai querer oferecer a Gol, porque está concorrendo direto. E aí, o que aconteceu poucos anos depois? Todas as companhias aéreas começaram a vender passagem pela internet. Tá? Ou seja, o que mudou? Mudou o modelo. O negócio continua o mesmo. Se a gente olhar hoje, né, a indústria automobilística centenária, hoje, tu não precisa mais comprar um carro. Tu pode ter... O Renault tem um programa que é fantástico, chama Renault On Demand. Eu faço uma locação por 6 meses, por 1 ano, por 2 meses. O que mudou nesse modelo? Mudou porque o consumidor mais jovem, ele tem uma outra cabeça, ele tem uma outra mentalidade. É a mentalidade do ser, ele quer ser alguém. A minha geração, eu fiz 60 anos há 2 dias. Tá? É uma geração que aprendeu com meu pai, que era o quê? Ter uma carreira de sucesso. O que era ter uma carreira de sucesso? Ter um bom cargo, de preferência na mesma empresa por 20, 30 anos, ter casa própria, ter uma família, ter um carro. Tá? O que o jovem quer hoje? Ele quer ser. Ele quer ser alguma coisa, ele não precisa ter a propriedade. Tá? Por isso que algumas marcas fabricantes de automóvel começaram a entender. Opa, parei um pouquinho, se eu seguir insistindo só em vender produto, daqui a pouco eu não vou ter mercado. Porque entrou as indústrias mais novas que também estão vendendo, mas estão oferecendo uma outra opção. Hoje tu não precisa ter bicicleta. Né? Tu faz locação de bicicleta. Hoje tu não precisa ter uma máquina de lavar em casa. O Omo, o que é o Omo? É uma indústria de sabão em pó. Né? Sabão de lavar roupa, sabão em pó, sabão líquido. E o que ele está oferecendo? Um serviço que eu faço uma assinatura. Olha só, a minha roupa agora eu não preciso mais comprar uma máquina.
Isso vai mudar, inclusive, o modelo de construção de prédios. Tá? Na pandemia, se percebeu que as construtoras começaram a olhar e disseram, opa, parei um pouquinho. Aquele lugar que eu construí, aqueles prédios que eu construí, os condomínios, com vários espaços, né, de confraternização, salão de festa, começou as pessoas a precisar do modelo separado. A indústria de caminhão, de ônibus, lançou ônibus com um corredor de um lugar só. Então, hoje tu tem... Puxa, eu não preciso mais comprar uma máquina de lavar, porque eu posso fazer uma assinatura do Omo, né? Sempre em casa. Eu não preciso mais comprar um carro, eu posso locar um carro. Ou seja, a gente começa a enxergar novos modelos para negócios que sempre foram tradicionais, né? Uma indústria de automóvel, um fabricante de máquina de lavar. Então, a gente vai vendo que os modelos de negócio estão mudando, estão evoluindo. Então, quando esse empresário, né, olha para trás e diz, mas eu construí um império, olha meus 50 anos, né? Cara, parabéns, vai estar no quadro, normalmente atrás, né? Estou mostrando os quadrinhos aqui atrás, ele tem que olhar para frente. E a frente, na maioria das vezes, vai ser uma mudança no modelo dos negócios. De novo, não é porque ele tomou decisão, e aí a gente vê o conflito do empresário, né? Ele sempre tomou a decisão de construir uma nova fábrica, de lançar um produto novo. Agora ele está sendo pressionado pelo consumidor. Tá? Eu não quero comprar uma bicicleta, eu quero alugar. Se a tua empresa não oferecer, vai nascer alguém que vai oferecer. Né? Eu não ando mais de táxi, eu passo a andar de aplicativo. O que vai acontecer com a indústria do táxi? Vai voltar atrás? Não vai voltar. Eles vão agora vai ter que Agora vai ter que começar a andar de táxi de novo, porque o pessoal do aplicativo está parando por causa do pessoal do valor da gasolina, do gás. Mas vai ter Eles estão diminuindo. Vai ter uma adaptação, né? Vai ter um outro modelo, que aí é uma evolução do modelo que fez uma transformação no segmento de mobilidade urbana, né? Verdade. Isso não volta mais para trás. Né? Não volta. A gente não vai ver mais videolocadora abrindo prédios. Né? Não vai ter. Talvez tenha coisas de nicho específicas, né? Mas esse é o modelo. Então, o recado para esse empresário colocou isso. Transformação digital não é porque está acontecendo hoje, é porque vai acontecer daqui a 10 anos. E provavelmente o modelo dele, que foi sucesso nos últimos 50, não vai servir para os próximos 10, não porque os concorrentes dele estão mudando, porque o consumidor mudou. E essa não tem volta, né? Eu tenho 4 netas. Eu tenho neta de 4, 6, 9 anos e 14 anos. A educação de hoje ainda é a mesma igual de 50 anos atrás. Por isso que nós estamos com 60% de evasão escolar. A pandemia é a desculpa para quem já não estava feliz com o modelo anterior. Isso serve para tudo que é área. Mas a crise, veio a pandemia e está quebrando o meu negócio. Não, o teu negócio já estava, né, na UTI, usar o termo que está todo mundo falando, né? Já estava respirando pelo aparelho e simplesmente foi acelerado agora. Então, ele tem que olhar os próximos 10 anos. Ele não tem que olhar para a minha geração como consumidor. Ele tem que olhar para a geração das minhas netas. Verdade. Paulo, deixa eu te fazer a pergunta também, aproveitando o que você falou. Até que dos verbos dos empresários durante a pandemia. Se antes da pandemia, o empreendedor brasileiro, empresário, sem ser o enorme, né? Que é o enorme, quando ele é inteligente, ele cria reservas para momentos assim instáveis, não vou nem dizer de pandemia, mas de crises internacionais, como a gente viveu em 2008, por aí vai, ele consegue segurar o tranco. Mas, grosso modo, o empresário brasileiro ele trabalha muito sobre o signo da sobrevivência. Como ele vai conseguir pensar para 10 anos se ele mal consegue pensar para um mês? Como pensar, como mudar esse mindset que é do Brasil, apesar da estabilidade econômica, que está virando instabilidade novamente, mas como é que ele pode pensar daqui a 10 anos se ele mal pensa em um mês? Por questão de sobrevivência. Esse é outro ponto importante. Eu vejo muita gente... O empresário brasileiro ele é bombeiro, né? Como tu disse, ele acorda, ele vende de manhã para pagar a conta no final do dia. Tá? Então, ele passa o dia apagando incêndio. Ele não tem tempo para pensar. Boa. Basicamente é isso.
Tá? Ah, eu não tenho tempo. Convida ele para... vamos assistir uma palestra. Ah, eu não tenho tempo. Ele passa o dia para... A primeira coisa que ele tem que fazer, ele precisa parar e mudar a agenda dele. E aí eu vou dar um exemplo real, tá? Não é exemplo, eu também tenho uma agência, Sandro, que diz, para vocês é fácil, fico falando dos outros. A gente tem que... Eu, no dia 31 de dezembro, eu pesava 108 quilos, era o rei do sofá, adoro o sofá, assistir um bom filme, comer uma boa comida, óbvio, né? Famoso acompanhamento gastronômico, um churrasco gaúcho, né? A partir de janeiro eu comecei a caminhar. Aquela caminhadinha básica e tal. Boa. Hoje eu caminho 2 horas por dia. Emagreci 18 quilos. Né? Já andei mais de 1.200 km. Eu já estou quase no Rio de Janeiro. Eu saí de Porto Alegre, eu estou chegando no Rio, caminhando. Tá? E aí todo mundo pergunta, Paulo, como é que tu conseguiu? A primeira coisa, de novo, é a mudança na mente. Eu digo o seguinte, o primeiro resultado que tu vê quando tu começa a caminhar, correr, fazer um exercício, não é no teu corpo, é na tua mente. Verdade, concordo. Tá? Aí todo mundo pergunta, Paulo, como é que tu faz? Eu corro 2 horas por dia. O dia continua tendo 24 horas. Eu tenho 4 crachás. Tá? Tenho agência, trabalho com o Instituto, eu sou fundador de uma startup e trabalho com outra empresa. Como é que eu consegui achar 2 horas por dia para fazer exercício? Eu mudei minha agenda. Ninguém marca reunião com o Paulo às 9 da manhã, às 8 da manhã. Antes, e aí por conta de uma pretensa produtividade, eu começava a trabalhar às 7 horas, 7h30 da manhã, sentava aqui, às vezes com cara de sono, já fazia reunião 8 horas. Eu me vangloriava e dizia o seguinte, eu estou trabalhando das 8 às 8. Só que eu só apagava incêndio. Como é que eu encaixei 2 horas por dia para correr? E aí, deve estar pensando, mas o que tem que ver a corrida com o Paulo com o tempo que ela pensar? O que eu faço nas minhas 2 horas de corrida? Eu penso. Exatamente. Eu brinco com meus amigos que parece assim, ó, eu saio do corpo e fico olhando o corpo correndo na avenida, eu corro na orla do Guaíba. Não é o Rio de Janeiro, maravilhoso, né? Mas tem uma orla aqui que para o nosso consumo é bacana, né? E aí eu começo a pensar. Eu criei no WhatsApp um grupo só meu, recados, eu mando recado para mim mesmo. Né? O cara já está ficando meio doido, né? Fica falando por si mesmo. Eu faço a mesma coisa. Eu faço a mesma coisa. Porque o cérebro, no momento que tu está correndo, que o teu cérebro já automatizou aquele processo da corrida todo dia, eu corro 2 horas, eu escuto música, eu escuto notícias e eu penso. Eu tenho um evento hoje de tarde, uma reunião de um conselho municipal aqui, agora vou fazer spoiler. O discurso eu fiz na corrida. Tá? Então, tu consegue botar o tico e teco a funcionar em conjunto. Depois de um período, né? Óbvio, o início não é fácil, mas depois o teu corpo sai automático correndo e tua mente começa a pensar. E eu brincava que eu dizia o seguinte, eu saía lá no início de janeiro com 2 acompanhantes, o Diabinho e o Anjinho. Quem é o Diabinho? O Diabinho é aquele, né, que fica dizendo os problemas, aquilo que acontece no dia a dia, as contas que tem para pagar. E lá, pelo meio da corrida em diante, com a mudança, né, do organismo, o Anjinho começava a te dar ideias. O Anjinho, Paulo, pensa nisso. Paulo, busca alternativa para aquilo. Hoje, eu corro, 8 meses depois, 1.200 quilômetros, 18 quilos mais magro, né? Vou chegar a 28 mais magro, né? Vou chegar aos 80, que é o peso que eu tinha com 30 e poucos anos de idade. Imagina, eu estou com 60, eu vou voltar, meu cérebro com capacidade de produção de 30 anos. E eu tenho 2 horas por dia para organizar minha vida, organizar minha agenda, pensar nas alternativas. O Diabinho não corre mais comigo, devo ter perdido uns 2, 3 quilos só com ele. Por quê? Porque tu começou a melhorar o teu processo de pensar. Verdade. Quando tu fala com o empresário, faz uma pequena pergunta para ele, assim, quais são as 3 primeiras coisas que tu faz quando tu chega na tua empresa? Resolver algum problema. Verdade. Paulo, antes do Sandro, que o Sandro agora vai entrar no momento audiência, só para fazer um comentário sobre você falar de atividade física, eu também eu nado aqui na praia, né? Só que por causa do Covid eu estou segurando, mas agora eu estou caminhando. Não posso correr porque eu tenho um problema no tendão de Aquiles, que já é crônico, eu não posso correr, dá um impacto.
Mas o caminhar e o correr é aquela história, você às vezes está bloqueando. E aí, quando você faz atividade física, você desbloqueia porque você distrai. Exatamente. E aí é o método socrático. Sócrates ele filosofava com os seus seguidores caminhando, ele não ficava sentado, ele caminhava e fazia as trocas, né? E aí chegava a pessoa, falava, ele falava, no caminhar. Meu pai era professor. Fazia isso também. Meu pai era professor de inglês, e no curso de inglês, por isso que eu falo da questão da distração, para forçar as pessoas a falarem que elas às vezes eram travadas, tinha um exercício de jogar a bola. Eu jogava a bola, você falava. Então, quando você desconcentrava, para você desconcentrar daquele modelo de você repetir, de pensar em inglês, quando aquilo deveria ser automatizado. Então, caminhar, a atividade física, de forma geral, até para a saúde, né, na oxigenação, por aí vai. Só para dar um complemento. Muito bom, né? Deixa eu pegar um gancho Faço a mesma coisa. Um exemplo prático disso. As empresas estão tudo falando em inovação, criando áreas, né, salas. Eu brinco assim, puff colorido e post-it não tem nada a ver com inovação, né? Concordo. Mas criou uma cultura visual que aquilo ali é um lugar de inovação. Só que a empresa ainda continua com um relógio ponto lá no início, obrigando todo mundo a bater o ponto na mesma hora, sabendo que cada um tem um time diferente no seu cérebro, né? Mas o que eu quero pegar é o seguinte, se tu botar 10 pessoas geniais numa sala para discutir inovação, vai sair pouca coisa. O que acontece na maioria das empresas, que todo mundo fala o seguinte, puxa, eu parei com alguém no corredor, né? Parei para tomar um cafezinho e trocamos uma ideia genial. O que é isso? É quase o exercício de caminhar, tu sai do teu ambiente, que tu está ali, né, privado, que tu tem uma pressão obrigada a produzir alguma coisa. Quando tu sai, né, e o bom que eu digo sempre é o seguinte, se tu sai dentro da empresa, o empresário que passa o dia inteiro sentado na sua sala, fechada, abrindo a porta só com o horário marcado, esse é o cara que vai ter esse problema no futuro. Ele tem que sair, ele tem que andar. O fato de andar, claro, não é um exercício físico, mas o deslocamento dentro da empresa, ou parar para conversar com alguém no corredor, tu sai do teu ambiente normal e tu estimula o cérebro. Tu acabou de comentar assim, nós estamos falando de Sócrates, né? Verdade. Então, assim, e hoje o mundo inteiro está dizendo, qual é a habilidade necessária? Inteligência emocional. Pô, Darwin falava isso em 1800 e pouco. Então, qual é a novidade agora? A novidade é a velocidade que as coisas estão acontecendo, que está nos obrigando a tomar decisão em cima de decisão, dia após dia. E aí o empresário, principalmente o pequeno, ele chega na empresa e está cheio de pepino, né? Ele está cheio de diabinho no ouvido dele, ele não para pensar. Ele precisa mudar isso. Tá? Eu tenho o costume na minha agência reunir meu time uma vez por semana e perguntar para eles, pessoal, o que nós vamos fazer essa semana? Se começar a falar de fazer as coisas que deu certo a semana passada, a gente vai entrar numa espiral de problema. Tá? Verdade. Verdade. Eu concordo com tudo que vocês dois falaram. Inclusive, eu também fiz a mesma coisa, que eu acho, desculpa, eu acho que quem quer arruma tempo. Quem não quer, arruma desculpa. Entendeu? Então, é muito fácil arrumar desculpa. Sandro, deixa eu pegar um gancho nisso. Assim, vou te interromper. Todo início de ano, todo mundo tem aquela listinha das 10 metas do ano, né? Eu tenho que começar a falar com as pessoas, para de colocar as metas e coloca as desculpas. Exatamente. Vai começar a ficar constante, porque assim, meta, como eu fiz, caminhar, eu já tento fazer isso há 10 anos, né? Mas eu sempre tinha desculpa pronta. Hoje choveu, amanhã está calor demais, surgiu um compromisso, uma reunião, então a gente já tem desculpas. Então, ao invés de definir as 10 metas no início do ano, coloca as 10 desculpas. Você vai ver que as pessoas começam a ficar constrangidas de olhar e dizer assim, cara, a desculpa eu já sei, então eu tenho que buscar uma alternativa para a minha desculpa, né? Boa. Boa. Gente, vamos entrar no nosso momento audiência, que é aquele momento onde a gente prestigia quem prestigia a gente, ou seja, você do outro lado da telinha. Lembrando que o hype da internet, desde que começamos há 1 ano e meio atrás, fala muito política. A gente tenta aqui fazer uma curadoria para não entrar muito no assunto de política. Paulo, nós não necessariamente precisamos comentar o que o pessoal manda para a gente. Tá? A gente às vezes comenta, às vezes a gente não comenta, passa batido, porque às vezes são assuntos meio
meio espinhosos, né? A gente, então, a gente não necessariamente comenta tudo, não. A gente começa hoje aqui com o Marco Aurélio. Gente, impressionante, mas hoje a audiência feminina está dando de banho na masculina. A gente tem maciçamente mulheres. O único homem que postou foi esse agora, tá? Então, é impressionante como é que vem aumentando a nossa audiência feminina. Nas métricas aqui da plataforma aqui do YouTube, já estamos meio a meio, coisa que há tempo atrás estávamos 80-20, 90-10, enfim, estamos meio a meio. Então, valeu, muito obrigado aí para o pessoal aí, para o público feminino que prestigia aqui a gente. E o Marco Aurélio manda para a gente o seguinte: Justiça autoriza demissões por WhatsApp. Rapaz, isso é polêmico. Aí, isso ele coloca aqui, que a Justiça do Trabalho entende que, por si só, o uso do aplicativo para demissões não é um problema. E aí vai, aí é bem grande aqui a matéria da revista Trip, ele dá a fonte, e ele diz que também que aí vale muito do bom senso. Eu acho complicado isso, particularmente, né? Aí é a opinião minha, eu acho complicado por você demissão por WhatsApp, é aquilo que a gente falou, é mudança de mindset, né? de mentalidade. Não sei, aí eu acho moderno demais, entendeu? Eu acho que aí tem que ser uma coisa nem muito moderno, nem muito também antigo, mas... Eu diria que nem é moderno, é desumano. Eu também acho. Aí falou tudo. É desumano. Eu acho que assim, quando demite alguém, não é que aquela pessoa é ruim. Vou pegar o exemplo do futebol, que a gente fica fácil, né? Apesar de ter muita mulher que talvez não entenda isso. O melhor centroavante de um time, ele pode ser o fracasso no outro time. Né? Vai muito do ambiente. Então, não existe o funcionário ruim. Existe a contratação errada. É verdade. Né? Se eu contratei aquela pessoa e daqui a um ano eu tive que demitir, normalmente é porque aquela pessoa talvez não tenha, ou não estava preparado, ou não se adaptou àquela atividade naquela empresa. Então, o ato de demitir, ele é um ato desumano. Cara, tu tem agência, eu tenho agência. Tem momentos que tu tem que demitir alguém. Verdade. Tá? Seja por causa da crise que aconteceu. É o momento que tu tem que ter mais empatia, né? Olhar e dizer o seguinte, cara, como é que eu gostaria de ser demitido? Ser demitido... Pessoal, tivemos um pequeno probleminha técnico aqui que me derrubaram. Derrubou a gravação, isso faz parte, acontece, a internet caiu do nada, coisa que, aliás, dificilmente acontece, né, André? E nesse tempo todo aí... Nunca aconteceu comigo. Primeiro. Olha, comigo nunca tinha acontecido, foi a primeira vez. Mas, enfim. Sempre a primeira vez, Sam. Sempre a primeira vez. Estávamos falando sobre o post do Marco Aurélio com relação à Justiça autoriza demissões por WhatsApp. E aí, o Paulo estava falando que a questão é de humanidade, né? de sensibilidade, aí derrubaram a gente. E aí você tinha falado, Paulo, como você gostaria, só se colocar no lugar da pessoa, né, que está sendo demitida. Exatamente, né? Acho que a pessoa tem empatia. É um momento delicado, né? A pessoa vai sair, e muitas vezes isso tem a ver com o modelo da empresa, né? A necessidade dela. E aí até estava comentando. É que nem no futebol, né? Às vezes o jogador dá certo num time e não dá certo no outro. A pessoa não é ruim, a pessoa não é incompetente, ela pode não estar preparada para aquele trabalho, para aquela execução, né? E ela não pode ter, de algum momento, ter tido afinidade com aquela empresa, como o exemplo do time de futebol. E eu digo sempre assim, a pessoa tem que ter empatia. Né? Se colocar no lugar da outra. É um momento difícil, né? Que a pessoa, na maioria das vezes, vai se perguntar o que eu fiz de errado, qual é a minha culpa, então ela já vai sair carregando, né, um peso enorme que ela vai, durante um tempo, tentar digerir para logo tentar voltar para o mercado, né? A gente está sempre correndo, não consegue parar. E aí eu estava contando para o André nessa queda, né? Vou trazer para cá. Aconteceu uma situação na minha agência, há muitos anos atrás, que a gente tinha 4 pessoas na mesma atividade, e aí um cliente foi embora e eu disse, bom, agora a gente vai ter que reduzir o time, eu não posso ficar com essas 4 pessoas, né? E aí fizemos uma reunião, a gente foi avaliar quem quer demitir e, para surpresa de todo mundo, inclusive dessa pessoa, eu demiti o melhor funcionário que eu tinha. Aí o que a gente fez? A gente chamou a menina e disse, olha, nós precisamos reduzir, tá vendo? A gente perdeu um cliente, uma conta importante, a gente vai ter que reduzir e eu vou te demitir. A pessoa ficou estarrecida. E eu expliquei para ela assim, além do que tu faz aqui, tu tem uma outra atividade que tu é fantástica.
entre todos os 4 que a gente avaliou, quem poderia sair e logo estar no mercado de trabalho seria essa pessoa. Né? Parece um contrassenso. Cara, eu vou demitir a melhor, né? Mas eu pensei no lado humano. Se o outro tinha família, tem filhos, né? Talvez tivesse mais dificuldade de conseguir. Eu me lembro de uma frase que eu disse para essa pessoa, né? Que eu nunca esqueci, e anos depois a gente acabou ficando amigo. Eu disse para ela assim, ó, hoje provavelmente deve estar me odiando, deve estar querendo, né, pular no meu pescoço, tá? Mas eu tenho certeza que amanhã ou depois tu vai pensar e vai dizer que eu tinha razão. Essa pessoa se tornou uma das melhores profissionais na área que ela gostava, mas aquela coisa, né? Comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, eu tenho outro dom que muitas vezes as pessoas deixam de lado, por conta de uma questão de necessidade, né? De ganhar seu salário. E ela, muitos anos depois ficou amiga, né? A gente conhece a família, meus filhos se dão muito com ele. Ela disse, Paulo, foi a melhor coisa que aconteceu comigo eu ter saído da empresa. Ela nunca falou a palavra de eu ter demitido, né? Foi a melhor coisa, porque ali eu me vi obrigado a fazer aquilo que é o que eu sei que eu gosto. Porque eu não tinha outra alternativa. Eu voltava para o... Eu digo, eu vou arriscar. Que foi o conselho que eu disse. Investe na tua qualidade, no que tu sabe fazer bem, porque esse é o teu futuro. Hoje é um profissional renomado no nosso mercado aqui, por conta disso, mas era uma situação que eu dizia, como é que eu vou demitir a melhor pessoa da minha empresa? Eu pensei ali na frente, quem é que teria melhores condições de superar aquele período? Foi essa e, graças a Deus, deu muito certo naquela época lá. O Paulo ele estava lembrando no PIC, acho que é importante colocar, que a RH tem que passar a ser a área estratégica. Aí eu falei com o Paulo, muitas das empresas não entendem, né? Nem o RH fica escondido. Escondem o RH da mesma forma que, como a comunicação, como a gente sabe, que também é uma área estratégica e acham que é só operacional. Era só trazer essa bola. Vai lá, Sandro. Deixa eu colocar RH estratégico. Né? Ele tem que parar de pensar em folha de pagamento. Folha de pagamento é finança, né? Joga para o financeiro cuidar da folha de pagamento e aí ele vai ter tempo para pensar estratégica na gestão de pessoas. Eu acho que o termo recursos humanos, o termo horrível, né? Perdoe as empresas que ainda usam. Gestão de pessoas. E aí a palavra gestão não é só lá na hora de contratar, é em todo o processo, é cuidar fora do ambiente. E aí a pandemia trouxe um pouco isso, né? A gente passou a continua funcionários com crachá, mas nós estamos dentro de casa, nós estamos no ambiente. Então, aproximou. Eu conheço muita gente que falou o seguinte, eu não tinha nem ideia do que aquela pessoa era em casa, como é que era a família. Pessoas que estavam há 10, 15 anos numa empresa. Como é que a empresa não sabe quem é aquela pessoa de verdade? Ela sabe quando ela está de crachá. Né? Então, trouxe gatinho passando na frente, cachorro latindo, filho invadindo a live. Isso faz parte, né? Eu sempre, quando me apresento, eu digo, eu tenho 4 crachás e 4 netas. Humaniza. Vida, né? Humaniza. Olha, eu preciso continuar aqui com o Momento Audiência para a gente terminar aqui e prestigiar todo mundo. A Eduarda, ela manda o seguinte aqui para a gente. Tem nada a ver com o que a gente está falando, ela manda o seguinte. Ela deve ser nutricionista ou da área. Dieta cetogênica com corte radical de carboidratos volta a ganhar força e atrai famosos e anônimos. O que isso tem a ver com o que a gente está falando? Não tem absolutamente nada, mas fica aí a dica dela. Ela pegou a fonte da revista Veja. E aí... naquele momento que a gente falou de tempo a pensar, exercício físico, a mudança da alimentação. Eu concordo com ela. Eu passei a ser um leitor de informações nutricionais quando eu entro no supermercado, eu fico olhando e comparo, e aí eu começo a escolher por que eu vou comprar uma batatinha que tem 360 miligramas de sódio e a outra tem 30. Eu vou comprar que tem 30 porque é mais saudável. Eu concordo com a nutricionista aí, Eduardo. Boa. A Jane fala o seguinte, gente é como café. Há os fortes, os extra fortes, os tradicionais, os suaves e os descafeinados. Rapaz, agora ficou filosófico. Os quentes, frios e mornos. Boa, olha só. Quentes, frios e mornos. Gostei da comparação dela. Né? Como é que é o nome dela, Sandro? Jane, a Jane. Jane, me permite, eu vou começar a usar essa tua metáfora aí nas palestras e apresentações, porque eu gostei disso. Né? Legal. A Lívia, ela pega uma frase do Ricardo Amorim. Abre aspas.
A burrice no Brasil tem um passado glorioso e um futuro promissor. Na verdade, é do Roberto Campos, essa frase que ela pegou na fonte do Ricardo Amorim, e, de fato, cara, é complicado. Isso aí é polêmico à beça, muito polêmico, a gente acaba entrando numa esfera... Profundo. É complicado aqui. Eu vou pular logo para Cássia com K, e ela diz o seguinte: quando você entender que quase nada na vida vale o seu desgaste, você entendeu tudo. Rapaz, isso é legal, hein? Eu uso uma outra expressão. Toda pessoa, não importa o cargo que ela ocupa, não importa a função, ela tem que vestir a camisa da empresa. Só que ela nunca pode esquecer que a pele mais importante é a dela. É a dela, muito boa. Muito boa. Eu, empresa, muito dedica 100% do teu tempo, do teu conhecimento, da tua aplicação no teu trabalho, seja empregado, seja o dono do negócio, mas sempre pensando no eu. No momento que essa camisa começa a machucar a pele, né? Questão de, a gente estava falando de humanização, tem muita empresa que paga salário, então tu não pode dizer que é uma escravidão, mas ainda tem um modelo escravagista muito forte, né? Aí, voltando à frase lá do Roberto Campos, a gente tem uma cultura, né, de pressão, do chefe gritar, né, de mandar, eu mando e obedece quem precisa. Esse é o modelo que a gente precisa mudar. Eu digo nas minhas palestras o seguinte, quando algumas perguntas surgem, mas na minha empresa é assim, eu sempre pergunto, está na hora de demitir o teu chefe. É verdade. Em vez do teu chefe te demitir porque um dia tu não aguentou mais e explodiu, né? Está na hora de tu começar a pensar em demitir teu chefe. Começar a pensar significa que ela tem que se preparar para um novo emprego, não é chutar o balde, chegar ali na rua e dizer, tá, e agora? Estou demitido? Não. Mas ela tem que pensar nisso, né? Boa. Já foi o tempo que as pessoas ficavam 20, 30 anos na mesma empresa, se sujeitavam a uma série de mandos e desmandos. O pessoal tem que pensar primeiro nela. Concordo Saúde contigo. mental acima de tudo. Concordo contigo. A Roberta, ela manda uma coisa bem bacana aqui. Aliás, o Tomás também. O Tomás, eu vi, ele fez um post muito bacana. Aí eu já não sei se a Roberta pegou o post dele, o post autoral do Tomás, que já esteve aqui também com a gente. Coloca o seguinte: vir de uma boa família não é quando você cresce com dinheiro. Vir de uma boa família é quando alimentaram você de valores e princípios. Isso é bacana. Teu público é profundo, hein? Olha só, o público ele não está assim, apesar de estarmos vivendo, né, a polarização política, aí tem o pessoal fala de vacina, fala de um monte de coisa, mas tem uma galera que também quer passar, né, informações mais profundas, mais reflexivas. Eu acho importante isso. E acho bacana. Por exemplo, a Larissa, ela bota o seguinte: reflexão do dia. De todas as minhas limitações, sei que no amor jamais terei limites, mesmo que o amor se limite no meu amor. Rapaz, para, Sandro, para. É muita emoção no ar. Tá bonito, cara, tá bonito. Eu fico falando isso, não é? Tá bonita a coisa. Bom, e aqui tem, para fechar, tem também aqui aliás, isso aqui é bem interessante, gente. Deixa eu achar onde ela está aqui. Que o André coloca o seguinte: teu xará. Cara, isso aqui eu até fui correr atrás e realmente é verdade, tá? Ele coloca que aluguel de rostos reais para a criação de clones de deepfake em ações de marketing. E aí eu fui ver, e é verdade, tá? Tá na Mitch Review. Uai, o que aconteceu aqui? Apareceu alguma coisa do nada na minha tela. Hoje está tudo acontecendo aqui, enfim. A Howard One está construindo um banco de rostos para transformar em personagens e usá-los em vídeos educacionais e de marketing. Esse plano faz parte de uma onda de empresas que reformulam a forma como o conteúdo digital é produzido, com dados conectados a um software de inteligência artificial que funciona de uma maneira semelhante ao deepfake. A Hour One pode gerar uma quantidade infinita de imagens das pessoas dizendo o que quiser, em qualquer idioma. Cara, que doideira isso, hein? Isso aí já tem um aplicativo que pega um vídeo, você lembra, do Barack Obama, de qualquer pessoa,
e ele coloca o mesmo vídeo, ele falando coisas completamente diferentes. Completamente usando diferentes. inteligência artificial. E Que o cara doideira. ajuda que tem um filme que rodou há poucos dias que mostra muito isso, assim. Que houve uma invasão e começaram a aparecer vídeos, entrevistas. Ou seja, o cara chegava a mudar a fala do apresentador de um programa de TV, né? Pegando dessa base, aquele aplicativo que a gente ia lá, inocentemente, tirava uma foto, uma selfie nossa, para ver como é que a gente ia aparecer daqui a 10, 20, 30 anos, se formou o maior banco de dados de imagens do planeta. É verdade. De graça. De graça. Né? De graça. De graça. De graça. Tinha um filme, O Sol Nascente, com Sean Connery, eu acho que é década de 90, que fez exatamente isso. Em que incriminaram a pessoa trocando o rosto. E olha que tecnologia. Verdade. Essa filmaço, tecnologia inclusive. não era... Filmaço. Ó, gente, eu estava assim, antes essa semana eu encontrei um artigo que eu achei interessante, e já que a gente terminou o Momento Audiência, aliás, queria agradecer aí você do outro lado da telinha. Quem já nos conhece, seja sempre muito bem-vindo, e quem está assistindo pela primeira vez o programa, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. E aproveitando aqui a pegada de conteúdo, eu estava lendo essa semana um artigo que o título é o seguinte: A Utopia da Inovação. Quem investe tempo demais na solução esquece do principal. E aí eu me aprofundei um pouquinho mais, e o artigo é do Felipe Cerchiari, diretor de inovações da Ambev. Mostra como preocupação aí apenas o resultado final pode prejudicar a atuação das empresas. É uma visão constituída através da transformação, a partir da transformação digital, que transformará a fazer mais em menos tempo. Então, ele fala muito do processo, de processos, e não só da solução. É um artigo interessante, tá? É um artigo... Muito bom. Eu acompanho o Felipe no LinkedIn. Ele falou em processo. Os 3 elementos da transformação digital quais são? A experiência do consumidor, os processos das empresas, então elas precisam evoluir ou se transformar, e os modelos de negócio que a gente comentou na primeira parte. Então, a empresa que não faz a transformação digital pensando nesses 3 elementos, ela vai ter problema. É isso que a gente falou, a digitalização, mas o processo continua igual. Né? Verdade. Ela não enxergou como é que o consumidor quer se comunicar, ela responde ainda no tempo pré-histórico lá atrás, e pensar nos novos modelos, porque o passado todo de sucesso, fantástico, a gente bate palma, né? Mas tem que pensar no futuro. Está aí a Ambev, né? A Ambev é uma das que lançou um serviço. A Ambev tem hoje 800 mil pontos de venda no Brasil inteiro, né? Bares, boteco, né? O termo que quiser usar, armazém, supermercado. Mas ela lançou um serviço que é o quê? Uma assinatura de bebida. Verdade. Não está competindo com o seu concorrente, pelo contrário, são novos modelos. Então, aí entram esses 3 elementos que a gente sempre bate, que é importante se pensar quando se fala em transformação digital. Né? Ô, Paulo, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou desde o ano passado tentando terminar meu livro sobre atendimento, meu 3º livro sobre atendimento, e eu falo isso aqui, o livro provavelmente vai ficar para o ano que vem, que eu queria ver se eu fechava ele até o Natal desse ano, mas com todas essas mudanças que a gente está atravessando na pandemia, o livro, no ano passado mesmo, ele já caducou. Eu tive que mudar metade dele. E durante esse ano eu também estou mudando bastante coisa. Mas uma das coisas que a gente aprofundou no estudo do livro é que o atendimento, quando eu digo, é qualquer segmento, o atendimento em geral, no Brasil, é péssimo. Ele não é ruim, não. Ele é péssimo. Tirando um ou outro lugar, São Paulo, capital, por exemplo, já tem um atendimento com a qualidade um pouco melhor, digamos assim. Mas do Rio de Janeiro, São Paulo, para cima, ele piora muito. Ele já é ruim, e ele piora muito. Região Norte, Nordeste. Região Sul, ele é um pouco interessante, né? Porque a região Sul, até pela colonização e tal, ela já tem um atendimento um pouco melhor, mas não quer dizer que seja bom. Ele é regular. E poucas as empresas que dão tanta atenção, que não vê atendimento como investimento, e sim como custo. Eu vou dar um exemplo bem perene. Você vai num restaurante, né? Você pode ter o melhor chefe de cozinha do mundo,
Mas se o garçom te atender ruim, te atender errado, você provavelmente até levanta. Se você estiver com a sua esposa, com um amigo, então você levanta e vai em outro lugar. E você não vai ter a chance de experimentar a comida daquele chefe que é sensacional, porque você foi mal atendido. E muitas vezes, até se você ficar, você já fica com a predisposição de não gostar mais do restaurante, da comida, porque você está sendo mal atendido. Né? Gera na sua cabeça, e aí é uma coisa que é na cabeça de todo mundo, né? Quando o atendimento é ruim, cara, você já detonou qualquer possibilidade de vir a agradar, digamos assim. Né? Então, a gente viu que essa pesquisa, a gente vai, logicamente, eu estou dando um spoiler, mas eu não posso aprofundar tanto, porque senão eu vou tirar aqui o que a gente estava falando do livro, né? no livro. Então, mas o atendimento, de fato, a gente está falando de modelo mental, não seria também o caso da gente rever, porque o atendimento do WhatsApp ele é péssimo, mas o atendimento também em outras plataformas também é péssimo, e o atendimento presencial também é péssimo. Então, não seria o caso da gente dar mais enfoque à área de atendimento para a gente poder, né, já que o consumidor vem mudando, e com isso também vai esticando a corda, né? Ou seja, eu sendo mal atendido, eu não volto mais lá. E todas as pessoas do meu universo pensam da mesma forma. Acredito que a maioria também do mercado não quer ser mal atendido. Como fazer isso se você já tem um problema logo no atendimento? Quer dizer, como é que você vai pensar lá atrás se o atendimento já é ruim no país? Sandro, eu corri para anotar 3 coisas aqui, porque tu colocou num ponto que acho que assim, se a gente encerrar agora, a gente vai encerrar com chave de ouro. Tá? Opa! A maior parte das empresas, elas são assim, ó, verticais, né? Presidente, vice, quanto maior a empresa, mais vertical é. Né? Mais, olha os cargos, supervisor, coordenador, é muita gente para controlar. Então, e aí eu digo sempre assim, ó, nos projetos de transformação que a gente participa, eu entro lá na empresa antes assim, não, nós vamos falar lá com a área que cuida da estrutura organizacional. As empresas são verticais, elas precisam passar a ser horizontal. Onde é que está o cliente nessa estrutura? Ele só está naquele quadrinho da missão e valores que fica na parede. Verdade. Tá? Então, transformação digital, esquece tecnologia. O atendimento é fundamental. Eu notei 3 coisas, porque eu fui juntar. Eu vi o artigo que o do Felipe colocou lá, eu acho que está no cerne do que tu colocou. E aí vou trazer um exemplo pegando atendimento. As empresas precisam solucionar o problema de atendimento 24 horas por 7, certo? Eu preciso atender porque o consumidor quer falar comigo às 11 da noite, no domingo, qualquer lugar, ele está na praia, ele está no trânsito. Aí, inventário, eu digo inventário porque para mim é uma invenção ainda burra. Usar uma tecnologia que é a mais transformadora da história da humanidade, que é a inteligência artificial, a gente já viu um exemplo negativo, e começar a criar os chatbots, que eu chamo de chat burro. Eu duvido ter alguém satisfeito com o nível de resposta do chatbot. Tá? Eles automatizaram, não tem inteligência artificial quase nenhuma ali, pergunta e resposta burra. E eu fiz uma enquete, por isso que eu disse, eu vou trazer 3 elementos. Eu fiz uma enquete no LinkedIn, não tem nada de científico, né? Mas é uma percepção, e eu perguntei, quem vai sobreviver? Empresa com produto ruim ou empresa com produto com atendimento ruim? Deu meio a meio. 51-49. Eu vou dizer a minha opinião e concordo contigo. Atendimento ruim, eu posso comprar o melhor hambúrguer da cidade. Me atendeu mal, eu não compro mais. Também, estou fora. Tá? Usuário, qual é a doença do século? Ansiedade. As pessoas mandam uma mensagem no WhatsApp, não deu 1 minuto, ela bota 2 interrogações. Como quem diz, por que tu não me respondeu? E essa ansiedade, que está considerada a doença do século, está levando para o ambiente das empresas. Aí as empresas, voltando no artigo do Felipe, eu preciso ter uma solução. Qual foi a solução? Vamos automatizar o atendimento. Então, eu vou dizer para o mercado, vou para a vitrine nas redes sociais e dizer, pessoal, eu agora atendo 24 por 7. Não atende, atende mal. Tá? Eu dou print nas perguntas, eu vou lá e agora estão fazendo o chatbot pelo WhatsApp.
Pô, fantástico, né? A ferramenta que a gente usa toda hora. Eu vou lá e pergunto. Aí ele me responde uma coisa que não é o que eu perguntei. Aí eu pergunto de novo. Ele me... desisto. Né? É isso aí. Desisto do atendimento? Não, eu desisto daquela empresa. Eu Da vou empresa. buscar noutra. É. Porque está na nossa mão o poder de decisão. De novo, quem é que toma a decisão? É o consumidor. Consumidor. Antes, tu saía de casa, estacionava, entrava numa loja, tu até relevava um pouquinho do atendimento, porque tu já está ali, né? É. Agora nós estamos aqui, é um clique. Verdade. Tu me atendeu mal, tu não me respondeu. Então, para mim, o centro da transformação digital é a experiência do consumidor. Tá? Se eu, há 30 anos atrás, se eu quisesse comprar um cachorro-quente, eu tinha que ir na banquinha, numa esquina para comprar, naquele horário que ele abria, era o mundo. Essa era a realidade, eu tinha que me sujeitar. Agora, não mais. Né? Eu peço cachorro-quente a qualquer hora do dia, de qualquer lugar. Se não me atendeu bem, normal. E as empresas, elas estão... Algumas grandes já perceberam e estão trazendo de volta. Elas terceirizaram o atendimento. E elas se dando conta que, se eu quero mostrar a cultura do meu negócio, a qualidade da minha empresa, do meu produto, versus do meu atendimento, eu vou fazer isso. Tem empresas fantásticas que estão fazendo isso, né, que parece que estão voltando atrás. Não, não estão voltando atrás. Estão entendendo que o elemento principal da transformação é a experiência do consumidor. Se eu não promover uma boa experiência, não adianta eu ter um produto bom, ele vai trocar. Concordo. Porque é fácil para o concorrente criar um produto melhor do que o que eu tenho hoje. Ou tá? similar. Ou similar. Ou similar. Por que as pessoas trocaram o táxi pelo Uber? Porque ficou cômodo, ficou fácil e eu passei a ser bem atendido. Pronto. Né? Falou mora no Rio de Janeiro. Eu cansei no Rio de qualquer lugar de botar a mãozinha para chamar o táxi e os caras não me atender. Às vezes de perguntar... Ou então perguntar para onde você vai. Para onde você vai? Aí eu dizia assim, eu vou para tal lugar. Não vou para lá. Aí, hoje, tu chama um aplicativo, tu sabe que alguém vai te atender. Tá? Então, essa é a mudança. Eu digo sempre o seguinte, as empresas precisam começar a pensar como o Uber da vida. Mas eu sou uma indústria, não importa. Tá? As empresas precisam pensar como empresas digitais. Não pensar como indústria, que eu fabrico, alguém vende. Não pensar como varejo, eu compro e eu revendo. A gente precisa pensar como uma empresa digital. Está aí o sistema bancário, né? Boa. Que é há mais de um século. E hoje, eu troquei um banco que eu tinha conta há 30 anos por um banco que nasceu há menos de um ano. E estou muito feliz e fico pensando por que eu não troquei isso antes. Por quê? Porque basta eu apertar um botão e eu sou atendido de várias formas, e aí com inteligência e com humanização, né? Isso aí realmente a gente até vem falando aqui alguns exemplos disso aí. Eu ainda estou um pouco mais resistente, mas eu também estou muito contente com esse movimento dos bancos. Acho que é um movimento exemplar, inclusive, como você falou agora aí. E eu acho que realmente o que me atrai, e aí eu não estou falando como profissional de marketing, nem como professor, não. O que me atrai, de fato, concordo 100% contigo, é a experiência do consumidor. Uma experiência positiva, você não só fica contente, como você ainda faz o boca a boca, né? O buzz marketing, quer dizer, você ainda vai falar para mais várias pessoas. Tenho 30 segundos para dar um outro exemplo. Tem, lógico, por favor. O teu canal do YouTube, comparando com a TV, como é que funcionava a TV? Tu assiste para ver um programa, tu não interage. A TV agora está tentando criar interação, né? Tu tem o espaço da pessoa, ou seja, ele não fica só sentadinho assistindo, ele participa, ele interage, ele faz pergunta, né? Sim. Então, isso mostra exatamente o que está acontecendo. Tem profissionais que hoje têm uma audiência no canal do YouTube que as pessoas tradicionais olham assim, mas essa pessoa tem 10 milhões de seguidores, tem 30 milhões de visualizações, porque simplesmente ela não está fazendo um programa de uma via só. Ela fala e as pessoas ouvem. Tem uma interação. Essa é a mudança que está tendo de comportamento no mundo dos negócios, que as pessoas ainda olham para o passado. Mas eu fiz isso há 50 anos. Me perdoe aquela empresa, eu disse que eu sou um cara que olha o rótulo de produto no supermercado por causa da informação nutricional. Tem empresa que ainda coloca 0800. Mas peraí, eu vou parar para ligar para o 0800? Por que eu não coloco o WhatsApp que eu posso mandar um
uma mensagem no meu tempo, no meu momento. O 0800 eu tenho que olhar qual é o horário de atendimento, das 8 às 18. O WhatsApp... Ainda tem o 0800 que não atende telefone celular, só de fixo. Também tem isso, ou seja, a empresa diz como é que eu me comunico com ela? Não. Essa empresa, me perdoe quem ainda faz assim, essa empresa vai deixar de existir. E não é por conta da pandemia. Em 2016, o varejo teve uma crise que fechou 500 mil lojas no Brasil. 500 mil, meio milhão. Né? Mas a gente sempre joga aquilo que eu falei da desculpa. Sempre tem a desculpa, né? Mas isso foi a crise, foi o dólar, foi por causa da crise da energia. Sempre a desculpa, a culpa é dos outros. Né? É verdade, é verdade. Gente, chegamos naquele momento que a gente não combina nada aqui no programa, né? O Paulo sabe disso, todos os nossos convidados e convidadas que já passaram por aqui sabem que não combinamos nada. E é o momento, na reta final, que a gente dá uma dica de livro. Não necessariamente precisa ser uma dica de livro técnico, nem de um livro de uma área específica. Pode ser romance, pode ser biografia, pode ser qualquer livro que a gente goste, que a gente queira, né, oferecer aí como proposta de leitura. O André, por exemplo, meu amigo André, aqui da bancada do M, ele adora os clássicos. André, você quer começar as dicas de livro ou eu te peguei de surpresa? Nunca serão, nunca. Você falou clássico, eu repuxo o que o Paulo falou no princípio, que ele até falou uma coisa sobre clássico, eu ia fazer intervenção na hora, falei assim, não vou deixar para o final, na hora da leitura, que o clássico vai ser sempre a base para qualquer outra coisa. Então, eles não morrem jamais. Então, hoje o meu clássico é Os Miseráveis de Victor Hugo. Eita, nós! O homem vem de clássico mesmo. Todo programa ele tem um classicão. Paulo, a gente pegou de surpresa. Você tem uma dica de livro aí para gente? Pegou, mas eu tenho, assim, para variar, vou quebrar também a rotina, tá? Vou dar 3 dicas bem rápidas. Um livro que eu li há 40 anos, que serve para qualquer pessoa, em qualquer ambiente que ele está, tá? Que não tem nada a ver com tecnologia, mas tem com algo que hoje é considerado uma competência muito forte, que do Fórum Mundial, Econômico Mundial fala, até conhecimento das relações humanas. O Corpo Fala. É um livro que deve estar na edição 290.000, porque eu li quando eu tinha 20 anos de idade. Tá? E ele é bom porque ele tem imagens, então o que o autor fala, ele coloca com exemplo. Tu entra numa sala de reunião, tu consegue ver quais são as pessoas que estão favoráveis a ti pela postura do corpo, quem já está ali de braço cruzado, né? É muito bom porque tu trabalha a questão da psicologia dentro do teu ambiente de trabalho. Primeira dica. Segunda dica, a biografia do Steve Jobs. Uma coisa que o André falou da caminhada, assim, ele chegava alguém para conversar, ele saía de casa e caminhava na rua com a pessoa. Andava 2, 3 quilômetros conversando. Tá? Então, tem várias situações, nem tanto pela história, né, que eu considero fantástica. É um cara que transformou a indústria da música sem ter produzido uma música. Tá? Quando ele lançou o iPod, então, tu vê um cara fora da casinha, não só o que ele fez na época, um cara que foi demitido. Então, nós falamos de recursos humanos, né, no momento da demissão. Pô, um cara que foi demitido do negócio que ele criou. Eu não sei se eu teria a humildade de um dia voltar para a empresa que alguém me demitiu, dessa forma, assim, né? E ele voltou. Então, tem vários momentos do livro que, se a gente esquecer um pouquinho da questão de tecnologia, de Apple, são lições de vida que a gente pode usar. E o terceiro, eu sou o número 1 na ficha, o livro do Sandro, que vai lançar de atendimento, que toda empresa, não importa se o cara é de TI ou é o cara do comercial, tem que ler um livro de atendimento. Então, sou ficha 1, assim que tiver pré-venda, Sandro, já avisa que a gente vai compartilhar nas redes sociais. Boa, obrigado, muito obrigado. Vou avisar sim. Eu vou dar uma dica que não tem nada a ver com o que a gente está falando, é uma dica para a pessoa se divertir, uma leitura agradável, um romance do João Ubaldo Ribeiro, que, aliás, eu tive a honra de conhecer ele em Taparica, lá na ilha de Taparica, em Salvador, Bahia. É muito bacana esse livro, chama-se Viva o Povo Brasileiro. É um clássico também, é um livro sensacional, um livro que já tem, se eu não me engano, ele está numa edição especial de 30 anos, mas eu acho que já tem mais do que 30 anos, porque eu também li esse livro, cara, eu li esse livro, sei lá, com 18 anos, eu estou com
28, quer dizer, não. Enfim, é um livro que já tem bastante tempo, gente, mas é um livraço, é um livro muito bacana, é um livro que conta um pedaço da história, né, da história do Brasil, romanceado por um autor sensacional, um livro bem bacana. Inclusive, eu não sei nem por que esse livro não virou filme, ou se virou, eu não me liguei, mas acredito que não virou filme. E é um livro que fica uma dica aí de uma leitura bem tranquila, bem bacana, bem gostosa, ainda mais para quem curte essa pegada de história do Brasil. Gente, estamos chegando na reta final do M de hoje. Aliás, estouramos um pouquinho o tempo. A resenha é muito boa, a gente acaba estourando o tempo. Mas, enfim, fica o convite, Paulo, para você retornar, não uma vez, não, várias vezes, e quantas vezes você quiser, porque tem muito assunto, a resenha é muito boa, né? Como diria, a prosa é muito boa, lá em Minas, né? A prosa é muito boa, então, assim, e a gente tem que deixar o gostinho de quero mais, né? Então, a gente tem que sempre ter esse papo, mas com aquele gostinho, porque tem eu ia falar uma porrada, mas enfim, uma cacetada de perguntas que eu não fiz, e que o André também não deve ter feito, mas que é bom que a gente guarda para uma próxima oportunidade. E eu queria pedir para o meu amigo André Carvalho as suas considerações finais, deixando o nosso convidado fechar, né, por último, o M de hoje, né? Então, vamos às considerações finais, André. Olha, como você já reclamou de mim, agora eu vou reclamar de você, que você roubou boa parte da minha fala, que era a questão da boa prosa. Cada boa prosa que a gente vai alongando aqui com o Paulo. O papo é bom, o papo é importante para quem é empresário, para quem não é empresário, para quem não é empreendedor, mas quando ele fala de mindset, né, e a gente tem que se preparar, porque, como ele mesmo disse, outra coisa importantíssima, como eu sou o mais humanístico aqui do M, a gente precisa cuidar da gente. Se a gente não cuidar da gente, a gente não consegue cuidar de mais nada nas empresas, da família, nada. Então, preze sempre pela sua qualidade de vida, mude o seu mindset também nessa área tão importante. É verdade, é verdade. Inclusive, eu e o André estamos saindo aí de uma Covid séria que passamos, né, e tal. Inclusive, eu cheguei a ser até internado. E estou sabendo que o nosso amigo aqui de bancada, o Renato, também está se recuperando, André. Não sei se você tem essa informação, mas ele também pegou Covid. Mandei a mensagem para ele. Ele falou que tá. E ele já tá se recuperando, ele e a esposa. Eles estão se recuperando, mas a Covid não é uma gripezinha, não é uma coisa para você subestimar, né? É um negócio muito sério e a gente está sofrendo, né, as sequelas, aí, a recuperação. Eu estou que nem o Paulo, estou caminhando todo dia. Eu não caminho tanto ainda quanto ele, mas eu caminho lá 50 minutos, 1 hora diariamente. E isso tem me feito muito bem, né? Até para a minha capacidade pulmonar retornar e tudo. Eu estou caminhando, eu não estou ainda podendo correr e tal, no máximo um trotezinho. Mas, olha, já tem uns 3 meses quase. Então, a recuperação ela não é fácil, né? Eu fiquei, acho que foi uma semana na UTI e, enfim, cenas de guerra que eu não desejo a ninguém. Então, por favor, vamos tomar cuidado, vamos usar tudo que... Máscara, enfim, eu acho que independente do que tem sido falado aí na grande mídia, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes, né, com essa polarização, né, as pessoas acabam vendo o lado econômico e não vê o lado da saúde, fica muito politizado. Então, tome cuidado, né? Por favor. A pandemia ainda existe, é iminente aí, né? O perigo de se contaminar é grande, várias cepas, toda hora é uma cepa nova, cepa, enfim. Vou passar a palavra agora para o Paulo terminar o nosso M de hoje da maneira que você quiser. Paulo, fica à vontade. Pô, muito obrigado pela presença e seja sempre muito bem-vindo ao M. Sandro, adorei nosso papo, André também, gostei muito. Para quem está nos assistindo, nós não combinamos nada, né? Não tinha um roteiro, a gente entrou e as perguntas foram fluindo. Então, assim, achei fantástico. Concordo 100% com o que tu colocou. Saúde é ciência, né? Vou deixar essa coisa politizada, né? É ciência, saúde é ciência, a gente tem que se cuidar. Concordo com o que o André disse, né? A gente tem que começar a pensar na nossa saúde primeiro.
e eu uso uma expressão que meu médico cardiologista me disse uma vez, que eu fiz a minha transformação pessoal em 2015, foi quando nasceu a ideia do Instituto, que eu vi que o que eu fazia não ia me levar para um caminho de 6 meses eu ia morrer, eu cheguei quase a infartar, entrei no bloco cirúrgico para botar estêncil, para ter uma ideia do que aconteceu comigo, né? E aí o meu médico disse, Paulo, pensa num trem, não adianta tu colocar vagão, que eu digo, eu tenho 4 crachá, eu faço isso, se a locomotiva não estiver funcionando, não adianta tu pendurar vagão no final né? Tu montar uma composição de 1000 vagões lá. A locomotiva é que vai fazer funcionar. Então, cuida de ti primeiro, da tua saúde. O meu Instagram, eu coloco todo dia minhas caminhadas, eu brinco com meus amigos que fazem academia, que tem seu valor, mas eu digo o seguinte, eu caminho sempre, faço sempre a mesma rota, mas cada dia eu enxergo uma coisa diferente. Legal. Então, eu tiro foto, isso aqui eu não olhei hoje, já tirei foto até de urubu, né, que eu acho que não sei porque eles querem correr comigo, né? Quero, que é comum no Sul aqui encontrar. Sim. Então, tu precisa ter um olhar diferente, mesmo que tu esteja vendo sempre o mesmo caminho. Não. Então, acho que eu uso as 2 hashtags, saúde mental e depois corpo saudável. Se a gente está com problema no trabalho, talvez seja na hora da gente parar, pensar, talvez chamar o chefe. Eu acho que é o momento que a pandemia trouxe, não vou dizer que teve coisas boas, não teve, mas ensinamentos que a gente tem que tirar, a gente precisa cuidar mais da gente. Tá? Boa. Tá aí o que você colocar, o Sandro esteve no hospital, eu tive minha filha também com um problema bem sério, que a gente olha e diz assim, cara, mas tudo que eu fiz a vida inteira, daqui a pouco não vale mais nada. Né? Verdade. E o momento de filosofia de boteco, quando a gente entra no bloco cirúrgico, se põe aquele aventalzinho, né? Que ele é aberto, fica, né, o fiofó de fora lá, curtinho, é o momento, né? É o momento que a gente percebe que a gente não é ninguém no mundo. Verdade. A gente é igual a todo mundo, não importa quantos zeros tem na conta. Aquilo é para a gente passar vergonha, né? Que a gente fica se tapando ali. Então, é o momento que a gente torce para que ninguém precise passar por isso para se ligar. Eu cheguei a passar por isso e foi um momento que eu disse, cara, se eu não mudar minha vida, vai acontecer isso, né? Fica pendurando o vagão e a locomotiva lá um dia vai fundir o motor. Então, hoje eu estou aqui bem mais saudável do que eu era há 20 anos atrás. Torço para que todo mundo fique bem, se recupere, passa. E, Sandro e André, adorei o papo com vocês, estou à disposição. Né? Assim que as coisas normalizarem, vou estar no Rio de Janeiro. Opa! Com vocês aí, a gente tem algumas ações que vai rolar muito legal. Legal, né? Com legal. parceiros do ITD. Adorei o bate-papo e vou divulgar para todo mundo aí. É só me chamar, meu amigo. É só dizer, Paulo, entra aqui no ar hoje. Pô, meu convidado não pôde, surgiu imprevisto. Cara, eu estou aqui com vocês. Legal, Paulo. Eu quero estar com pessoas do bem, né? Que fazem o bem e que me deixam à vontade, como eu me senti com vocês aí. Que bom, que bom. Bom, Paulo, você é sempre bem-vindo. E agora com o meu refrão, André. Meu refrão que é quando eu digo que eu adoro esse momento, que é mais um programaço. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Paulo. Volte muitas vezes. Muito obrigado você do outro lado da telinha. Grande abraço, grande abraço. Valeu, programaço. Obrigado, pessoal. A gente se vê toda semana aqui no M no YouTube. Grande abraço.